De vez em quando, a gente, creio que o pastor Jesus também tem várias Bíblias em casa, né? Se você fizer uma pergunta, quantas Bíblias você tem em casa, né? Pastor, seminarista, não vale a pena responder, porque no mínimo a gente vai ter umas 8 Bíblias diferentes. Uma das Bíblias que eu gosto, que eu aprendi de ler e gostar, em alguns textos, porque o autor da Bíblia Mensagem, ele contemporaneizou a linguagem da palavra, sem fugir das suas raízes, mas para trazer uma linguagem direta para a gente. Enquanto eu estava lendo aqui, eu tentava olhar para as expressões de alguns irmãos que estavam perdidinhos aí, sem acompanhar, sem conseguir acompanhar nas suas leituras, não foi isso? Mas como essa palavra, ela fala direto aos nossos corações, às vezes não tem rodeios. E é uma linguagem simples de entender. Interessante quando a gente para pensar, e você que convive ou já criou seus filhos, hoje os filhos estão adultos, mas se você convive com crianças, e aqui ele fala de uma infantilidade. Uma das características da criança em uma determinada fase, quando a criança aprende, a gente fica tentando descobrir. Porque não é só o Enzo que já está na creche. Às vezes, crianças que estão na idade do Enzo, que ainda não estão em creche, elas estão fazendo a mesma coisa. Uma coisa que se chama mexer com os ombros. O que significa mexer com os ombros? Vocês sabem o que eu quero falar? O que significa isso? Estou nem aí, tanto faz, você que sabe, faça o que você quiser da sua vida. Dor no ombro, né? Fazendo massagem, né? Quando você tá, se for na academia, a pessoa está fazendo alongamento, né? Um dos passos para alongamento. Mas quando as crianças, elas aprendem, e a gente não sabe como, mas as crianças aprendem, olha para a gente e faz. Demonstra uma característica altamente infantil, altamente específica da idade da qual ela está vivendo. E é interessante a gente parar para pensar que o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta aos Colossenses, aos cristãos da igreja em Colossos, que não eram suas ovelhas, não eram igreja conhecida do dia a dia dele. Mas ele ouviu falar desta igreja tão maravilhosa, que conheceu o amor de Cristo através de Epáfras, e Epáfras passou as informações a Paulo falando, olha, lá na igreja em Colossos, os irmãos que antes eram conhecedores da palavra, agora eles estão se deixando levar por tantas situações que têm entristecido o meu coração. Então Paulo, movido pelo Espírito Santo, ele escreve essa carta e desafia aqueles cristãos ali à época. Então ele escreve essa carta tão bonita aos Colossenses. O objetivo de Paulo, dentre vários, o objetivo principal dele era tentar reconduzir aqueles cristãos a uma vida ao lado de Jesus. Aquele Jesus que um dia eles conheceram. Um dia fizeram diferença na vida deles. O Jesus que um dia cada um de nós conhecemos e que um dia fez ou deve ter feito diferença na vida de cada um de nós. Como é maravilhoso, eu pude participar meio que de intruso, né? Quando a gente fez esse desafio com os irmãos do intercâmbio das famílias. Eu fui lá de intruso, né? Alguns irmãos, pastor, tem que ir. Eu falei, tá bom, opa, comer comigo mesmo, de graça, então, estou dentro. Vamos lá. Mas como é maravilhoso, uma das coisas que eu particularmente amo, é você poder sentar com a pessoa e conversar, ouvir a história de vida dela, ouvir as lições que ela tem para te passar, aprender com ela, crescer com ela, ouvir o testemunho de conversão dela, a forma como o Espírito Santo alcançou a vida dela, porque a gente está aqui aos domingos, a gente dá uma boa noite para o irmão Jaime, mas quantas vezes a gente sentou com o irmão Jaime para ouvir o testemunho de vida dele, como ele foi alcançado, quando foi, quantos anos foi, se foi aqui em São Paulo, se foi em Pernambuco, onde foi, que forma foi, que situação que ele estava vivendo. Muitas vezes a gente não participa disso. Isso são momentos especiais
que a gente entende que são importantes para a gente. E Paulo, ele se sentiu incomodado e só de ouvir a história dos Colossos, ele falou, eu preciso escrever, e o Espírito Santo o incomodou e escreveu uma carta para desafiar os irmãos a serem reconduzidos ao caminho, que era Jesus Cristo. Talvez você esteja pensando, o que é que o pastor quer falar com essa ilustração da criança? De levantar os ombros, de demonstrar essa atitude de Paulo. O texto, eu quero tirar algumas lições com os irmãos, e os irmãos entenderem que mesmo nós adultos, sem fisicamente, levantarmos os nossos ombros, muitas vezes na prática, a gente age de um modo infantil, como se a gente estivesse falando igual as crianças através da linguagem, mas por dentro a gente está falando, estou nem aí. Quando a gente ouve um testemunho como a gente ouviu hoje de manhã, meus irmãos, eu acho que a minha dor de cabeça de voltar para casa assim, é a cabeça fervilhando de informações, incomodado como igreja, de estarmos sentados agora nas cadeiras mais confortáveis, vocês, eu continuo em pé, mas vocês, pelo menos na hora da mensagem, estamos acomodados muitas vezes, e não estou dizendo que é para a gente vender as cadeiras agora e todo mundo ficar em pé, não é isso. Eu estou ilustrando de quando a gente ouve um testemunho, quando a gente ouviu da missionária hoje de manhã. Quando a gente teve, e glória a Deus por isso, olha como Deus é maravilhoso. Mesmo sem, que eu creio que eles proíbem até falar o nome de Deus, eles tentam contorcer e tal, mas a mensagem foi pregada hoje através do SBT. Eles foram lá para divulgar um projeto. E aquele projeto foi abençoado hoje. Glória a Deus por isso. Quantos de vocês assistiram, talvez como eu, e ficaram pensando em quantos desafios a gente tem pela frente e quão pouco a gente faz? E a gente se acomoda nas nossas vidas, no nosso conforto, nas nossas situações. E a gente chega em casa, e eu tenho certeza que assim como eu, você chega em casa e talvez você veja os desafios que você tem para fazer em casa, Talvez terminar o resto de uma construção que foi começada e nunca terminou, irmão Jaime? Talvez você olhe para algum eletrodoméstico como eu e fale, essa geladeira já está pedindo socorro. Talvez você chegue, quando você deita na sua cama, você fala, essa cama aqui já deu o que tinha que dar. Talvez você olhe para o seu sofá e fale, esse sofá está terrível. Quando a gente senta, sente a mola, sente a madeira, sente desconfortável, coloca umas almofadas novas por cima, com as capas para disfarçar que o sofá está todo furado. Talvez você tenha algumas necessidades dessas, mas quando a gente é movido pela graça e a gente entende que tudo isso é passageiro, vai passar tudo isso. Quando a gente vê reportagem como essa de hoje, de um casal que a gente já viu, que eles estiveram aqui, a Joana e o Lael, que história de vida da missionária hoje de manhã que abdicou de tudo, abriu mão, pessoa nova ainda abriu mão de estar lá nas terras nordestinas para vir para essa cidade poluída pregar o Evangelho. Só mesmo Deus para motivar. E o apóstolo Paulo, ele escreve e ele dá alguns conselhos para esses irmãos lá em Colossenses. E ele fala, logo no início aqui na minha versão, ele fala, meu conselho a vocês é simples e direto. Diante de tudo isso que vocês estão vivendo, da forma que vocês estão se deixando levar por algumas situações que talvez tenham se distanciado do que Deus quer para o propósito da sua vida, o meu conselho a vocês é simples e direto. Primeiro, prossigam com o que receberam. O que você recebeu? O que você recebeu um dia que você está aqui? A salvação em Cristo Jesus. Eu não sei de todos os irmãos, mas sei de alguns que já tive a oportunidade de sentar e conversar, por isso que eu falo que é uma bênção a gente poder sentar e ir lá tomar um cafezinho, não só pelo café, filabóia, mas principalmente poder conhecer a história do qual chamamos de irmão. Como é maravilhoso você ouvir o testemunho de vida de A, B, C, aquilo que Deus fez na vida dele um dia.
da forma como o Espírito Santo tocou na vida dele um dia, como ele tem seguido a Jesus, assim como os cristãos aqui em Colossos, que eram conhecedores da palavra, cristãos, eles seguiam a Jesus, e o apóstolo Paulo coloca o desafio. Meu conselho é simples e direto. Prossigam com o que receberam. E ele coloca a continuidade. Vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor. Meus irmãos, vocês que estão aqui essa noite, vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor das suas vidas. Eu não sei como foi a tua história, mas certamente Deus usou alguém, Deus usou alguma situação, e como é maravilhoso a gente poder seguir a Cristo. E quando a gente escuta o testemunho do missionário, quando a gente escuta o testemunho de um outro missionário à tarde, quando a gente ouve a mensagem do pastor, as pessoas acham que a vida de um missionário, a vida de um pastor, a vida daqueles que trazem a palavra é algo maravilhoso, as mil maravilhas, pastor e missionário não passa dificuldade. E às vezes, pastores, missionários, líderes, no decorrer dessa caminhada, eles têm vontade de desistir. Mas quando o Espírito Santo vai incomodando-os novamente, e quando a gente vai sentindo o amor de Cristo a cada dia, situações, pessoas sendo usadas por Deus, atitudes simples, como a missionária falou hoje de manhã, que demonstram o amor de Cristo, incitam e renovam as esperanças dessas pessoas para continuarem prosseguindo no que vocês receberam um dia. E tenho certeza que na vida de vocês não é diferente. Aquilo que vocês receberam, da qual vocês foram desafiados a seguir um dia, talvez em meio à dificuldade, talvez hoje você esteja com dificuldade de prosseguir, seguir adiante, continuar na caminhada. O caminho pode estar sendo árduo, pode estar sendo estreito, porque Jesus falou que o caminho seria estreito. Jesus falou que o caminho seria difícil. Ele se colocou com uma porta estreita, porque aquele caminho largo e bonito, aquela porta larga é um caminho que leva à perdição. O caminho do reino é um caminho difícil. E eu não sei se é uma boa notícia para você, mas se você está no caminho difícil, você está no caminho certo. O desafio para você é continuar prosseguindo naquilo que você foi chamado um dia a viver Cristo Jesus como Senhor das suas vidas. Meu conselho a vocês é simples e direto. Vocês estão profundamente enraizados, bem fundamentados nele, conhecem o caminho da fé. Agora, façam o que aprenderam. Olha que direto a Bíblia mensagem. Façam o que aprenderam. A aula acabou. Deixem os livros de lado e comecem a vivê-lo. Eu não precisaria falar tanta coisa, né? Quando você que dirige foi lá na autoescola, quantas aulas são a autoescola? Marcos, você que fez há pouco tempo, 10, 15? 15, né? 20? 20 aulas passando, né? Aquela aula teórica, tem a aula prática, depois vai evoluindo, mas finalmente chega um dia talvez tão esperado, o dia que você pega a sua carta de motorista. Você sai com ela parecendo coringa, e não consegue fechar a boca, né? Um sorriso de alegria de ter aquela carta na mão. E eu lembro no dia que eu tirei a minha carta, no dia que eu fui sair sozinho pela primeira vez. A minha perna batia tanto, eu batia palma com o joelho, que eu tive que parar o carro, respirar fundo, orar, e falar: Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu já dirigia. Quando ia para acampamento da igreja lá em Recife, pegava 4 quilômetros de pista de barro, assim, eu falava para meu pai: para o carro, que agora sou eu. Uma secura para dirigir aquele jovem, né? Uma vontade de praticar. E chegou o dia tão esperado que eu peguei a carta. Porque a gente evoluiu, a gente aprendeu, né? Na teoria, aprendeu aulas na prática, mas chegou a hora de você praticar. Integralmente. E aí? Quantas vezes a gente ouve da gente
ver pessoas que já leram a Bíblia 10, 15, 20 vezes. Glórias ao nosso Deus por isso. Mas às vezes chega a hora de praticar. Eu conversando com um pastor, um amigo meu lá de Fortaleza, que fazia 8 anos que a gente não se via, e Deus nos deu a oportunidade de nos reencontrarmos rapidamente essa semana. E a gente conversando algumas coisas do ministério, ele falou assim, que outro dia ele aconselhou uma irmã, que ele falou para a irmã assim, irmã, a irmã está lendo muito a Bíblia. Para de ler um pouquinho a Bíblia. Ele falou que a irmã regalou o olho. Ele falou aquilo porque a irmã estava vivendo uma vida religiosa. Estava quase virando uma fanática religiosa. Uma beata. E o desafio para a gente é chegar uma hora, e me entenda, eu não estou dizendo para você deixar de ler a Bíblia, tá? Mas o desafio para a gente aqui, que o apóstolo Paulo coloca aqui, é que a aula acabou, deixem os livros de lado e comecem a viver Deus na sua vida. Esse é o desafio para a gente constante, meus irmãos. A gente vai continuar tendo as aulas, né? Continuar tendo a nossa intimidade com Deus, continuar se colocando diante dele, mas acima de tudo a gente tem que viver. Que eu não consigo entender. Quando a gente dá prioridade para tantas coisas. Tantas coisas. E hoje, por exemplo, eu reafirmo que eu sei que tem irmãos que têm a sua dificuldade, mas será que amanhã, caindo a mesma chuva, a gente vai deixar de pegar o metrô? Deixar de pegar o ônibus? Deixar de ir trabalhar? Eu tenho certeza que a maioria de nós, ou de vocês, né, vão chegar ao trabalho no horário, se o metrô não tiver daquele jeito, mas vão chegar, vão enfrentar. E a gente fala que é tão bom viver o amor de Deus, mas às vezes uma chuvinha já deixa a gente desanimado e ficar em casa. Talvez a gente fale que estamos sendo movidos pela graça, mas talvez seja algum tipo de graça, mas não seja graça de Deus. O apóstolo Paulo fala, comecem a viver esse Deus do qual vocês conheceram um dia. Não só prosseguir no caminho, mas viver de fato esse Deus. Que desafio para a gente. Isso envolve renúncia. Quantas vezes a gente tem que renunciar àquilo que tem nos deixado acomodados? Quantos desafios a gente tem? E eu creio que Deus já tem incomodado a nossa igreja e a gente vai abraçar a cada dia causas, né, situações que envolvam mais o amor de Cristo. Terceiro conselho que eu entendi aqui que o apóstolo Paulo coloca ali aos Colossenses e para cada um de nós, e eu vou ler o início lá do verso 6. Meu conselho a vocês é simples e direto. Vamos lá, para o verso 18, 16 a 19. Portanto, não se submetam a ninguém que os pressione por causa de detalhes como dieta, modo de cultuar ou dias santos. Todas essas coisas são apenas sombras das coisas que haveriam de vir. A substância é Cristo. Não tolerem os que tentam governar a vida de vocês, exigindo reverência e insistindo em que vocês se juntem a eles em sua obsessão por anjos e visões. É tudo conversa fiada. Eles não têm nenhum contato com a fonte da vida, Cristo, que nos reúne a todos numa única peça, e seu fôlego e seu sangue passam através de nós. Ele é a cabeça e nós o corpo. Só teremos um crescimento saudável em Deus se Ele nos nutrir. Eu vou repetir. Só teremos um crescimento saudável em Deus se Ele nos nutrir. Terceiro conselho que o apóstolo Paulo coloca aqui de um modo simples e direto. Quando a gente fala tanto em crescimento, a gente tem que entender que a gente só vai crescer verdadeiramente quando o próprio Deus nos nutrir. Quando nós aprendermos a buscar a fonte em Deus.
Quando nós entendemos, como ele colocou aqui, que não importa a aparência, não importa a religiosidade, não importa bobagens. E meus irmãos, a gente vive muita bobagem. Aquela infantilidade que eu ilustrei no início, eu não ilustrei no início a infantilidade de algumas crianças. Olha como ele coloca assim, se com Cristo vocês deixaram para trás aquela religião pretensiosa e infantil, por que agora se permitem intimidar por ela? Às vezes a gente sofre pressões religiosas em cima da gente. As pessoas estão preocupadas porque aquela irmã está usando uma calça apertada, porque aquela irmã está usando uma blusa justa, porque aquele irmão está vindo de bermuda, porque aquele irmão não fez a barba, porque aquele pastor está com a camisa largada para lá de fora e não está com cara de pastor, não está de paletó e gravata. A gente está vivendo uma vida de uma forma, como ele coloca, ele ilustra aqui, isso pode fazer, isso não pode, isso pode tocar, isso não pode, isso pode comer, isso não pode. Que vida religiosa é essa que a gente está preocupado? Que vida vazia é essa que a gente está preocupado e a gente está esquecendo, como ele coloca aqui, a essência. A essência é o nosso Deus. Enquanto a gente está perdendo tempo em bobagem, em asneira, enquanto a gente está preocupado e criticando o meu irmão por causa do 13, por causa do 17, por causa do 45, a gente está perdendo a convivência de um com o outro. A gente está perdendo a oportunidade de crescermos e permitirmos que Cristo Jesus nos nutra a cada dia. Meu irmão, quando o apóstolo Paulo coloca aqui, conselho simples e direto, prosseguir, viver nele e crescer nele a cada dia. Eu não consigo pensar em outras coisas senão nos atributos de Deus. Quando você pensa em Deus, em uma palavra, você pensa em quê? Nada, ninguém pensa em nada. Amor, socorro, compaixão, misericórdia, resposta, gratidão, felicidade. Principalmente o Walter pensa demais em felicidade. Quando a gente pensa em Deus, meus irmãos, a gente pensa nos atributos daquilo que Deus é. Quantas vezes a gente está deixando de lado amor, misericórdia, compaixão? Quantas vezes as pessoas têm vindo correndo para as igrejas para ouvir a palavra? Mas se você falar mal do partido delas, elas vêm, rapidinho. O pastor falou mal do partido ABC. Eu nunca fiz partidarismo em púlpito e nunca vou fazer. Porque eu respeito o voto de cada um e eu quero e peço aos irmãos que respeitem o meu. Nós somos diferentes. Mas em nome de Jesus, o que eu quero falar para vocês hoje, quando o apóstolo Paulo coloca aqui, meu conselho a vocês é simples e direto. Prossigam, vivam e cresçam em Deus. Que em nome de Jesus, nós possamos sair de uma vida que um dia nós saímos das sombras e possamos voltar à essência, à substância que é Cristo Jesus nas nossas vidas. Em nome de Jesus, que Deus abençoe cada um.